que dá para dizer que essa edição é uma edição especialmente encantada, né? Um pouco nesse sentido de entrega mesmo, né? O mundo vegetal não está ali como um objeto, nós estamos sendo pautados pelo mundo vegetal, né? Tem uma falta de centralidade do humano, né? Uma espécie de movimento de que devemos nos colocar num outro lugar, né? Num lugar menos central, a ideia toda do juízo, de um mundo que é criado a partir da possibilidade de racionalizar, de objetificar o mundo, tudo isso vai por água abaixo. Então é uma flip encantada e temática num sentido muito, muito profundo, eu acho. A Flip, ela está passando, pelo que eu vejo, como uma mudança mais brusca da história de quase 20 anos, né, da Flip. Tanto em termos de curadoria, saindo de uma pessoa curadora para um coletivo de 5 pessoas, quanto pela escolha do tema, que saiu de um autor ou autora homenageado para o tema de plantas e floresta. Eu queria ouvir um pouco o que motivou, o que moveu essas mudanças tão significativas. Eu acho que o que mudou foi o contexto histórico, né? Eu acho que a gente está atravessando uma experiência que certamente a gente ainda vai demorar alguns anos para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Eu considero essa postura da Flip, né, como laboratório, uma característica original dela, né, desde a primeira Flip. Então, é interessante ver que a Flip ela tem uma coerência ao longo dos anos, mas assim, cada momento ela é diferente em função de como que o mundo se apresenta, como que o Brasil se insere no mundo, como Paraty se insere no Brasil, e eu acho que essas transformações todas que estão postas, né, na escolha da curadoria, na questão... A Flip é interessante, ela por definição, ela não escolhia um tema, né? Se a gente for pensar bem, o autor homenageado não era o tema da Flip. As mesas sempre foi um processo muito livre, e o que seria, vamos dizer, uma linha que atravessaria toda a Flip como um todo, é uma linha que vai emergindo do processo de desenvolvimento, né, ao longo do ano, e como se a gente fosse ver o tema da Flip assistindo a Flip, né? E a Flip sempre teve uma relação muito forte e diferente a cada ano com o território, né, com Paraty, e também é relacionado com o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu acho que tudo isso está ligado e aí surgia a ideia também da gente funcionar, da curadoria funcionar também como uma floresta de várias pessoas e várias ideias diferentes. É toda uma forma de pensar o mundo, a relação do humano com o não humano, que a literatura, sobretudo do século XX e do século XXI, traz, mas já está também em autores anteriores, não? Como o Walt Whitman, né, tem uma visão também do mundo dito natural muito inovadora. E, resumidamente, eu diria que uma questão que já apareceu aqui na nossa conversa, a intenção é relacionar cada vez mais natureza e cultura, né? Nós temos a mania bem ocidental de separar, enquanto outras culturas não. O pensamento vegetal ele se encontra na filosofia, nas ciências e na literatura de uma maneira muito renovada. Eu acho que essa questão da virada vegetal, do que as pessoas chamam de virada vegetal, começou mais forte, tanto na filosofia quanto na ciência, na botânica, etc. E imediatamente ela ocupou um espaço enorme nas artes contemporâneas, artes visuais contemporâneas. A quantidade de exposições sobre plantas e arte, e pintura e instalações e tudo mais no mundo inteiro é muito impressionante, né? E a quantidade de livros sobre os assuntos fazendo essa ligação arte contemporânea e pensamento vegetal. Na literatura, esse debate ainda ocupa uma certa periferia, né? Assim, do debate, mesmo tendo uma corrente forte hoje que é a ecocrítica. Acho que ainda, se você vai olhar
os seminários e os encontros internacionais, ainda tem uma centralidade no animal, né? Na presença do animal, a onça em Guimarães Rosa, etc. Mas ao lado da onça tem o buriti, e todo mundo percebe isso. Eu confio tanto nessa força das plantas para a existência da nossa vida na Terra, que eu acho que, na verdade, a gente está sendo pautado pelo mundo vegetal e não a gente resolveu pautar o mundo vegetal. E a gente abriu um diálogo com a própria Inheri, pensando que Paraty ela é uma cidade colonial sobre esse território, né? Um território muito sagrado, que é uma palavra complexa, a gente sabe, né? Mas é um território que os Guarani faziam muitas peregrinações, né, do Paraguai para chegar nesse lugar onde os espíritos, as almas, né, se banham. Tudo isso que está acontecendo em relação à literatura, à filosofia, é uma urgência do estar vivo nesse planeta. Nós, povos indígenas, estamos sempre falando da floresta, da terra, da água, do cosmos, do corpo, né? E talvez nunca tivemos oportunidade de falar tão forte e claro como vai ser e como está sendo agora, nesse momento, né? Nós temos uma ideia muito clara de que o nosso corpo é síntese de todos os elementos que constituem o mundo. Uma delas é exatamente o vegetal. Então, nesse sentido, para nós é uma grande oportunidade de falar essa nossa filosofia, nosso pensamento, junto com outras filosofias, outros pensamentos. Talvez assim a gente construir um diálogo, né, entre conhecimentos. Que sempre os conhecimentos indígenas foram colocados como não conhecimento, como não ciência. Mas a Covid veio e disse que não é bem assim. E esse ano, diferente dos outros anos, e pela força aí do contexto mais complexo, difícil que a gente está vivendo, a gente tomou a decisão de que a Flip teria um tema. Então, eu acho que literatura e plantas, a floresta em Inheri, isso pela primeira vez a Flip apresenta um tema que ele é constituído antes desse processo de construção da programação, né? E isso é uma decorrência da circunstância muito radical, muito complexa que a gente está vivendo.